Olá, como estamos? Aqui estamos de novo na Igreja de São Paulo, em Brookfield. O meu nome é José Bernardo e, portanto, eu sempre tenho vindo falar do sétimo ano, e aqui estamos no sétimo ano. Portanto, desde 2018 até hoje, portanto, nós temos aqui a fazer estes vídeos, quer em português, quer em inglês, e, portanto, é um prazer. Já estão, os anos passaram muito rápido, como nós verificamos, portanto este é o primeiro vídeo do ano portanto a mensagem é um pouco diferente daquelas que costumávamos a ter, e esta vamos começar uma mensagem, portanto, do Antigo Testamento, e eu vou já começar a ler para nos portanto, sobre o livro de Samuel. O título da mensagem é o acesso a Deus, e portanto esta mensagem foi tirada do segundo livro de Samuel, e portanto o título, quando o David estava a querer ser ele, queria erguer o templo ao Senhor, e portanto o profeta Natan disse que não era ele, e portanto isto foi a base da mensagem. Vou começar a ler há uns versos sobre o segundo livro de Samuel, desde o verso 1 até o verso 14, portanto, o título é As Promessas de Deus a David. Tendo-se o rei David instalado já em sua casa, e tendo-lhe o Senhor dado paz, livrando dos seus inimigos, disse ao profeta Natã: Não vês que eu moro num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus está colocada numa tenda? Natã respondeu: Pois bem, faço o que dito ao coração, porque o Senhor está contigo. Mas naquela noite o Senhor falou a Natã, dizendo-lhe: Vai e diz ao meu servo David, diz o Senhor: Não és tu que me construirás uma casa para eu habitar. Desde que tirei da terra do Egito os filhos de Israel, até ao dia de hoje, não habitei em casa alguma, mas qual viandante tenho-me alojado sob a tenda e sobre um tabernáculo improvisado. Quando chegar ao fim dos teus dias e repousares com os teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu, que nascerá de ti, e consolidarei o seu reino. Ele me construirá um templo, e firmarei para sempre o seu régio trono, e serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Se ele cometer alguma falta, corrigi-lo-ei com vara de homens e com açoites de homens, mas não lhe tirarei a minha graça, como fiz a Saúl, a quem expulsei da minha presença. Tua casa e o teu reino permanecerão eternamente, e o teu trono será firme para sempre. Natã comunicou a David todas as palavras desta revelação. Palavra do Senhor. E como eu disse aqui nesta passagem, portanto, o rei David, que é o rei segundo o coração de Deus, pensava que era ele que ia erguer o templo ao Senhor, mas o Senhor disse que seria um filho dele, mas como eu disse, o título desta mensagem é o acesso a Deus, e o pedido do rei David para erguer a casa ao Senhor, portanto, foi, como diz, recusado, mas não quer dizer que o Senhor recusasse o rei. Isto significa que Deus não o rejeitou, mas de facto o Senhor prometeu, como eu li nos últimos versos, que um descendente de David reinará num reino eterno. Portanto, como eu disse, isto nunca aconteceu com David, porque David, como faleceu, e o seu corpo decompôs como de todos, e depois, portanto, não, e a dinastia de David, portanto, a monarquia em Israel, como eu, durou menos de 500 anos, portanto não estamos aqui a falar de um rei terreno, mas sim do rei eterno, que seria o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, o ponto desta mensagem é um direto descendente de David, que, como eu disse, que é o Senhor. A dinastia de David terminou 4 séculos mais tarde, porque, como eu me referi, portanto, o templo foi inaugurado por Salomão no ano 960 a.C. e foi destruído no ano 586, portanto, quase 400 anos depois, por o rei Nabucodonosor, o rei da Babilónia, que destruiu e incendiou o templo e levou os hebreus cativos para a Babilónia. Portanto,
E o reinado a monarquia em Israel terminou a partir desse tempo. Portanto, como é que se podia aplicar se fosse David, como essa monarquia acabou, mas o Senhor normalmente é sempre fiel à sua palavra e disse, a Bíblia diz-nos, mas como era profeta, está falando do rei David, e sabia que Deus lhe prometera sob juramento, como eu me li naquela passagem, que um descendente do seu sangue havia de sentar-se no seu trono. Viu e proclamou antecipadamente a ressurreição de Jesus Cristo. Não abandonarás na habitação dos mortos e não permitirás que a sua carne conheça a decomposição. Saiba toda a casa de Israel com absoluta certeza que Deus estabeleceu como Senhor e Messias a esse Jesus por vós crucificado. Portanto, isto foi as palavras que Pedro, no dia do Pentecostes, proclamou em Jerusalém, quando disse, portanto, começou a proclamar o Evangelho aos judeus que estavam lá, e disse-lhe que esta passagem não se aplicou ao rei David, mas como o rei David escreveu sempre como nos Salmos e na primeira pessoa, parecia que era ele que, portanto, como o profeta Isaías, de igual modo, escreveu na primeira pessoa e, portanto, mas muitas das profecias nunca se cumpriram na sua pessoa, vieram-se a cumprir como o nascimento de Jesus e esta como como o nosso Jesus Cristo nunca, porque é que ele o seu corpo não se decompôs, porque ele não tinha pecado, é uma das razões também. E o rei David faleceu no livro de Neemias, diz que ele foi, portanto, enterrado em Jerusalém, no Vale dos Reis, e portanto, até hoje tem lá em Israel, portanto, a parte onde ele está sepultado, portanto, a sua carne foi decomposta, como normal, foi para o túmulo e decompôs, mas a carne do Nosso Senhor Jesus Cristo nunca sofreu corrupção ou decomposição. Quando Jesus veio como cumpridor da aliança que Deus fez com David, prometeu estabelecer um reino para sempre. Portanto, isso também não se aplicou a ele. A Bíblia diz-nos: o império do mundo foi entregue ao nosso Senhor e ao seu Cristo, e ele reinará para sempre, para sempre. Portanto, isto foi tirado do livro do Apocalipse também, outra das grandes promessas, e disse, portanto, nunca se veio a cumprir nele. Jesus disse ele próprio: eu sou a pergunta, quer dizer, eu sou um descendente de David, ou uma raiz de David, quer dizer, e um descendente, e a estrela resplendente da manhã. Portanto, mesmo Jesus, depois na eternidade, já isto foi no livro do Apocalipse, quando o apóstolo João recebeu esta revelação, uh, mesmo já depois da sua glória, nunca negou as suas raízes como um judeu, e portanto disse que era descendente dele, já isto quando ascendeu ao céu. O segundo ponto, o acesso a Deus, que é, por consequência é o título da mensagem. O capítulo 7, portanto, da passagem que eu li do segundo livro de Samuel, dá-nos uma visão antecipada daquilo que Jesus Cristo virá a ser, um mediador entre Deus e a humanidade. Não foi coisa pequena, portanto, o rei David tem uma relação única com o Senhor, portanto, ele próprio mesmo se sentava a pé da Arca da Aliança. Isto, há muitos tentaram fazer isto e foram punidos com a morte, portanto, isso significa logo que ele não era, portanto, como o Deus intitulou, um homem de pôr do seu coração. Uh, e antes dele, só os sumos sacerdotes, aqueles, portanto, que iam ao templo no dia do atonamento e só podiam lá ir uma vez por ano. Ele tinha que levar o sangue para fazer atonamento, não só para o povo, mas também para eles. E foi Moisés, portanto, Moisés foi um dos primeiros, quando que ele próprio recebeu as ordens de Deus para erguer, não construir o tabernáculo e a arca, e ele teve acesso também a Deus, como o seu irmão Arão, que foi o primeiro sumo sacerdote. Davi demonstra que tem um acesso a Deus de uma maneira única, e somente antes dele Moisés teve esse privilégio. Mas quando Cristo morreu na cruz, como sabem, no Evangelho de São Marcos, portanto, o véu do templo rasgou-se de duas partes, de alto para baixo. Portanto, no Evangelho de Marcos, no capítulo 15, 38, isso significa, portanto, o privilégio que o Santo dos Santos foi aberto também para nós, o privilégio que somente antes de
que era só como Moisés, o sumo sacerdote e David, que tinham esse privilégio de ir ao Santo dos Santos. Esse também foi aberto para nós quando Jesus morreu na cruz. Portanto, não somente o sumo sacerdote ia só uma vez por ano, mas agora podemos ir a qualquer altura dirigir-se ao trono de Deus, por devido consoante o sangue derramado por Jesus. Portanto, ele é que nos abriu o caminho para isso. Ele mesmo próprio diz que é o caminho, a verdade e a vida. Portanto, não é por essa razão mesmo, quando o véu rasgou-se. A tradição diz que eram preciso cerca de 7 juntas de bois para rasgar o véu do templo. Não sei, talvez fosse um meio metro de largo, portanto era um comprimento, uma largura e uma altura excepcional, portanto não era fácil rasgá-lo. Foi, portanto, divina intervenção. Uh, Portanto, abriu para todos aqueles para nós que depositamos a confiança em Jesus Cristo. A Bíblia diz-nos, porque em Cristo temos a foiteza ou o privilégio de nos aproximarmos confiadamente mediante a fé na sua pessoa. Portanto, quer dizer, quando pusemos a nossa fé no Senhor, portanto, quando na nossa salvação, por dentro dá-nos acesso a entrar, como o sumo sacerdote, aos Santos dos Santos, que é o trono de Deus. E fazendo uma recapitulação ou conclusão desta mensagem, portanto, os pontos principais: Cristo reinará eternamente, primeiro no seu reino espiritual e finalmente na terra, na Nova Jerusalém. A Bíblia diz-nos, disse-lhe o anjo à Virgem Maria, disse: não tenhas receio, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Há de conceber no teu seio e dar à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Será grande e chamar-se-á o Filho do Altíssimo. O Senhor Deus dar-lhe-á o trono do seu pai David. Aí está a promessa. O Senhor Deus dar-lhe-á o trono do seu pai David, portanto, e reinará eternamente sobre a casa de Jacob, e o seu reinado não terá fim. Isto só se cumpriu na pessoa de nosso Jesus Cristo. David foi um rei, mas nunca não morreu na cruz e não pagou por nossos pecados, mas era como um tipo ou um prenúncio daquilo que viria a vir no futuro, e isso aconteceu há cerca de 2023 anos. Quando se completaram isso foi quando Jesus foi circuncisado, como era todo o varão que nascesse era consagrado ao Senhor, e no 8º dia faziam a circuncisação, e portanto, quando se completaram os 8 dias, após os quais devia ser circuncidado, deram-lhe o nome de Jesus, indicado pelo anjo, antes de ser concebido no seio materno. Portanto, concebido no seio da Virgem, o nome dele foi Jesus, que significa Javé, ou Deus salva, portanto, portanto, os ligeiros recapitulos desta mensagem, portanto, a profecia de um rei que para sempre reinaria, não foi a promessa que feita ao Senhor, foi o próprio Filho de Jesus que cumpriu dessa promessa. Cumpriu, e como eu disse, há 2000 anos atrás. E depois, portanto, como eu disse, quando a sua morte abriu o caminho do Santos dos Santos, que estava fechado, só o sumo sacerdote podia, e nós agora podemos aproximar o trono da sua graça. E também que temos uma relação pessoal com ele nesta vida, e portanto que Jesus foi esse propósito que veio. Não somente o principal foi para nos salvar, mas também para termos uma relação pessoal com ele e termos viver a vida cristã com poder, e não portanto, ele não nos manda fazer nada sem nos equipar para isso. E portanto esta foi a mensagem desta semana, e a primeira mensagem do ano. Nunca quero deixar nenhuma das mensagens, quer em português, quer em inglês, de os convidar a ter uma relação pessoal com o Senhor Jesus Cristo. E o que é que eu dei de fazer? Primeiro, pedir perdão dos pecados, porque foi exatamente o que o Senhor veio fazer há cerca de 2000 anos, foi pagar essa penalidade, porque os livros do Antigo Testamento diz que toda alma que peca morre, e portanto alguém tinha que pagar a penalidade. Essa foi paga por Jesus Cristo. O preço do nosso pecado foi pago por ele. Mediante o perdão que ele quando nós nos arrependemos, podemos ter uma relação pessoal com ele nesta vida e um lugar
eternamente no céu, como ele diz, como eu li nesta passagem no segundo livro de Samuel. Como uma prece como esta, Senhor, vem na minha vida, eu sou um pecador, tendo perdão de mim, tendo piedade de mim, e perdoai-me os pecados. Eu quero ter uma relação pessoal com o Senhor nesta vida, e quando esta vida terminar, ter um lugar no vosso reino eterno. Quero orar por Israel, pela guerra que há cerca de 2 meses que se alastra, especial não só para o povo hebreu, mas especialmente aqueles inocentes que têm perecido, e portanto para a paz, portanto que Deus tenha um lugar no reino eterno para aqueles que perderam as vidas, especialmente os inocentes. Também na Ucrânia, na Rússia, para aqueles que nesta guerra que se alastra também há ainda há mais tempo, que Deus tenha compaixão para a paz, e que Deus tenha compaixão especial daqueles também inocentes que têm perecido neste conflito, e que Deus tenha piedade e um lugar para o Eterno Kingdom. Também para o nosso país, Portugal, para o Presidente, aqui também para os Estados Unidos, para o Presidente Joe, e este vai ser um ano de eleições para que tudo corra normal. Também para o Senado, o Congresso, a Câmara dos Representantes, os governantes dos Estados, o Presidente das Câmaras Municipais, das autarquias locais, e todos aqueles que exercem autoridade sobre nós, como médicos também, esses que dia a dia, ainda com o vírus do corona e outros, e aqueles da polícia e os bombeiros que também põem a sua vida em risco para nos proteger, e portanto a Bíblia comanda-nos a orar para esses que exercem autoridade sobre nós. E portanto esta foi a mensagem desta semana, e espero que estar aqui na próxima semana com outra mensagem em português e inglês, e até lá, que Deus vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hi, my name is Joe Bernardo, and we are here again in St. Paul Church in Brookfield. And this start a new year with our program Coffee with Joe, or Café com José, as you wish. We start this program in 2018, and so this is all be the 7th year we seem like all these years went by too quick, and so we start a new year, and like a new beginning, liking everything, and this message of for the today was taken from the second book of Samuel, and the title is Access to God, and it was at the time of the King David received a revelation. He thought it was the one he gonna build house to the Lord, so it was about seemed like it was rejected, but the message was building from the 7th chapter of the 2nd Samuel, and I'm gonna go read a few verses from this chapter. So 2nd Samuel 7, and I start in the in the 50th verse. Go and tell my servant David, thus says the Lord, are you the one to build me a house to live in? I have not lived in the house since the day I brought up the people of Israel from Egypt to this day, but I have been moving about in a tent and a tabernacle. When your days are fulfilled, and you lie down with your ancestors, I will rise up your offspring after you, who shall come forth from your body, and I will establish his kingdom. He shall build me a house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever. I will be a father to him, and he shall be a son to me. When he commits iniquity, I will punish him with a rod such mortals use, with blows inflicted by human beings. But I will not take my steadfast love from him, as I took from Saul, whom I put away before you. Your house and your kingdom shall be made sure forever before me. In accordance with all these words, and with all this vision, Nathan spoke to David. The word of the Lord. So as
as I mentioned before, so the title of this message is access to God. So David's request to build house or the temple to God was good, but God seems like he reject them, and does not mean God reject David. In fact, God was planning to do something even greater in David's life, and he promised that David's descendants will rule a kingdom, a eternal kingdom, or a kingdom forever. And the first point of this message is a direct descendant of David. The earthly king dynasty ended 4 centuries later. So the temple in Jerusalem was consecrated in 960 AD. So was and in 586 was destroyed by Nebuchadnezzar, the king of Babylon, and he took all the Hebrews, not all, but captives to Babylon. But not only the temple was destroyed, but also was the end of monarchy in Israel. So the time of the kings was a short time, and that promise, so God to tell David was not for the earthly kingdom, because how come? Because the earthly king died way before our Lord come to this world. But the promise that descendant of David was the ultimate fulfill. Jesus was the fulfillment of this promise. And the Bible says, since he was a prophet, he talked about David. He knew that God had sworn with an oath that he would put one of his descendants on this throne. Foreseeing this, David spoke of the resurrection of the Messiah, saying, "He was not abandoned to age, nor this flesh experience corruption. Therefore let the entire house of Israel know with certainty that God has made him both Lord and the Messiah, this Jesus for whom you crucify." So Peter, in the book of Acts, the portions on this verse I read, he quote these verses on when he start proclaim the gospel to the Jewish people, in the day of Pentecost. So David, in the Psalm 16, talk about, he will speak about the is the body never suffer corruption, but David, as everybody knows, he died, and he was buried in the tomb, and in the book of Nehemiah, the Bible says David was buried in the Valley of the Kings in Jerusalem. So he was dying, and his body suffered decomposition. But when Jesus died, Jesus was only 3 days in the tomb, and his body was raised. So was this prophecy of the Psalm 16 was fulfilling Jesus Christ. When God spoke of establishing a throne forever, he was pointing to the kingdom of our Lord and of his Christ, and he shall reign forever and ever. So it was taken from the book of Apocalypse. And Jesus himself said, "I am the root and the descendant of David, the bright morning star." Jesus, even when he was in this glory and eternity, he never forget his roots as a Jew, and he mentioned himself, "I am the descendant of David." So he never forget about that. And so again, is another verse indicates the fulfillment of prophecy in the person of our Lord. The second point of the message, access to God. 2 Samuel 7 foreshadows the new relationship Christ will usher in between God and humankind. It was not a small thing, for instance, like David. He's sitting next to the Ark of Covenant, and we know through history a lot of kings, they try to do that and they are punished with that. So we presume David have not only was called a man after God's own heart, but they have a unique relationship with the Lord, because he only like a priest, and David was like a prophet too, but to have access to the Ark of Covenant was not a small thing, because before him was Moses, when God gave instructions to build the tabernacle, and that was his brother Aaron, and from that point on, only the high priest they did that, and the two was and David later. So
the only David seems to have, as I said, a unique relationship with the Lord, and that's why he have that he can was next to the Ark of Covenant. But when in the Gospel of Mark says when Jesus died on the cross, so the curtain of the temple was torn in two from top to the bottom. Tradition said they need like 12 a pair of oxen to rip the curtain, so it was so thick and strong, so it was by divine intervention, and that have a spiritual meaning, not only because at this time only the high priest have access to only the atonement day, but from this moment Jesus died on the cross, so the Holy of Holies was open for all of us. So now we can come bold to the throne of God, because Jesus Christ opened the way for us. Himself he claimed, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. So he opened the way for us, not only for salvation, but to have a personal relationship with him and to have a place in this eternal King. So the Apostle Paul explained, because of Christ and our faith in him, you can now come boldly and confidently into God's presence. And to resume or to do a recapitulation of this message, Christ will reign for eternity, and first in this spiritual kingdom like is today. You remember when our Lord facing the night was betrayal and was handed over to be crucified, when the Pontius Pilate asked him, are you a king? And Jesus answered him straightforward, yes, for this reason I was born, and for this reason I come to the world to give witness to the truth. Even Pilate asked what is true. The truth was our Lord Jesus. Himself he claimed he is the truth. And also said, for this, my kingdom was from this world. My servants will fight this way. They're not going to be enemy to the Jews or to himself, to the Roman authorities. But he said, my kingdom is not this world. And so Pilate said, so you are a king then? And Jesus answered, yes. In the one we celebrate like a month ago, when the angel come to the Blessed Virgin Mary in the Nazareth, the angel come with these words, and now will conceive in your womb, and you bear a son, and you'll name him Jesus, or Yeshua, means Jesus Savior. Will be great and will be called the Son of the Most High, and the Lord God will give him the throne of his ancestor David. Is that fulfill all that promise of 2 Samuel, as I read, so was in the person of Jesus, so he received the throne of his ancestor David. Will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom will be no end. So the David earthly king died, the monarchy in this earth less than 500 years, and the King our Lord inaugurate about 2023 years still here, and will be for eternity. So was fulfilled in the person of Jesus Christ. And when our Lord as was in the law, our Lord, he revealed to Moses the firstborn will be consecrated to the Lord. So in that day should be circumcised. So our Lord always follow the law, and the Bible says after Christ, after 8 days had passed, and was time to circumcise the child, and he was called Jesus, the name given by the angel before he was conceived in the womb. So even our Lord, before he was conceived, he gave an angel. So this message will reveal the fulfillment of the prophecy of 2 Samuel chapter 7 was fulfilled in the person of Lord Jesus Christ. I never want to finish any message or Portuguese or English before I invite you to have a personal relationship with Lord. The veil of the temple was torn, or the curtain, or whatever you want to call, from the top to bottom, meaning we have access to God. Why? Because he paid the penalty for our sins.
the Bible says in Ezekiel, for instance, it said the soul who sins dies. So somebody gotta die before was the animal's innocent lamb always die in the as innocent to in the pay for the sins of the guilty, and the innocent lamb was our Lord Jesus Christ for pay for our all sins. So our sins are paid in full. What am I supposed to do? I gotta repent, because the only way you receive the mercy and the grace of God to forgive us and the salvation is to repent. You can say like a prayer like they call the sinner's prayer. Lord, come to my life. I know I'm a sinner. Forgive my sins, and I want to have a personal relationship with you in this life. And when this life ends, I want to have a place you promise in your eternal kingdom. Also, I want to pray for the wars, for special the first one, Israel. I pray for the Jewish people. Also, even for the people of Gaza, and especially the innocents, they die in this war, and I pray for peace, because always is for peace. But sometimes in the book of Ecclesiastes say it will be a time for war, a time for peace, and also the Bible is very clear. There will be no peace for the wicked. So, but I pray for the innocent, special those that they die. And also in the other one in the world, it's more time long ago already in Ukraine, and I pray for peace, and I pray special for the innocents who die in this war too. The Lord have mercy on them, and may have a place in this eternal kingdom. Also for this nation, for the United States, and this will be election year, and pray for everything goes normal, and also for the President Joe, and for his government, and for the Senate, the Congress, the House of Representatives, and the governors of the states, the mayors of the cities, the first select men, and for the police, firefighters, the doctors, they still fight the virus of corona, and those they put all those the people they put their lives in the risk in, for us to have security, especially the police, firefighters, and the Bible is very clear to command us not to suggest to pray for these people who exercise authority over us. So this was the message of this week, the first message of this year, and is our 7th year, and we'll be here again next week, God willing, with another message in Portuguese and English. Until then, God richly bless you in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen.